boa noite. Estamos aqui iniciando mais um culto semanal, culto de estudo bíblico, de louvor ao nosso Deus. Espero que você esteja bem aí na sua casa e quero te convidar para, nesse primeiro momento do nosso culto, nós pararmos aquele minutinho para orar ao nosso Deus. Nós vamos colocar uma música de fundo e você vai orar aí na sua casa, agradecer a Deus pelo seu dia, colocar diante dele todas as suas expectativas, as suas preocupações, as suas ansiedades, falar para ele aquilo que está aí no íntimo do seu coração e depois nós voltamos para louvá-lo, para ler a Bíblia, para ouvir também o recado que ele tem para nós nessa noite. Então vamos orar. Agora nós vamos fazer uma leitura bíblica que fica lá em 1 Coríntios 4 e que fala muito aos nossos corações. Vou te convidar para ler junto comigo, tá bom? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Esse texto bíblico é maravilhoso quando diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, porque o nosso Deus sempre está conosco. E o hino que nós vamos cantar agora é muito conhecido, eu tenho certeza que você que está assistindo aí agora, prestando esse culto comigo, gosta muito dele. E ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, não importa, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É ele que nos dá a felicidade nesse nosso dia a dia, que às vezes é tão conturbado, às vezes é tão preocupado. Não é isso? Então vamos cantar Sou Feliz com Jesus. Sou
Sou feliz com Jesus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, este é o nosso Deus. E nós vamos cantar agora quão grande é o nosso Deus. Que em todo tempo, em todas as circunstâncias, nós possamos nos lembrar de quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. Vamos louvá-lo então.
Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um culto de celebração, de adoração, de estudo da Palavra do Senhor, culto de gratidão. O culto do meio da semana, que há 2 anos está online. E graças a Deus a gente tem conseguido, apesar de todas as limitações impostas pela pandemia, criando estratégias para que a Palavra do Senhor chegue em sua casa. Hoje, pela graça do Senhor, é quarta-feira, dia 13 de abril. São mais ou menos 10 horas, estou gravando aqui agora para você e eu espero que o teu dia tenha sido bom. Eu espero que esse momento que você já viveu adorando o Senhor, lendo o texto, tenha abençoado sua vida. E se de repente esse dia não foi tão bom como você gostaria, eu tenho certeza que os textos que foram lidos pela Rose falaram ao seu coração lá em Coríntios, quando diz assim, né, nós estamos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos, somos renovados de dia em dia. Amém? Eu vivo isso na minha vida e eu creio que você vive também. Tem dias que são bem pesados, não é verdade? A agenda de trabalho, transporte público, um problema com o filho, uma questão familiar, aqueles diagnósticos de saúde que nos entristecem, questões relacionais, lutas no mundo, guerras, nosso país cheio de problemas, inflação, violência, nossa, quantas lutas! Mas a gente tem que manter-se firme e viver a cada dia o seu desafio, como nos ensina Jesus no Sermão do Monte. E aí você cantou que é feliz com Jesus, você cantou que quão grande é o Senhor. E nesses momentos, mais do que nunca, nós precisamos buscar em Cristo o renovo da nossa alma. E no dia de hoje, eu gostaria de meditar com vocês um tema que é o tema principal da semana. Nós estamos na semana da Páscoa, nós estamos na semana da ressurreição de Jesus. Então, domingo passado foi o famoso Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém e começa então ali os desdobramentos da semana mais importante que o mundo vivenciou. E nesse momento eu vou ler o texto e você vai acompanhar aí na tela do seu celular, do seu computador ou da sua televisão, ok? Texto do Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 até o 11, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Amém. Queridos, vimos aí um texto de Mateus, e todos os evangelhos falam sobre isso. Marcos também, Lucas e João, com algumas diferençazinhas, mas um grande evento que não poderia deixar de estar em todos os evangelhos. Nós encontramos ali Jesus chegando em Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém, a cidade santa, é o local onde Davi, colocou o centro político, o centro de adoração, no ambiente do povo de Deus.
Davi não construiu o templo, quem vai construir o templo é Salomão. E nesse tempo de Jesus, ele é o segundo templo. Então, quando nós olhamos na perspectiva do que significava aquilo tudo, a gente vai ver que nada acontece sem que Deus estabeleça o seu propósito. Nós vamos entender que a Páscoa era uma das 3 festas importantes do povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 12, a gente vai ver que é quando o povo de Israel sai do Egito. Então Moisés institui esse dia, era o cordeiro separado, eram os pães ázimos sem fermento, e o anjo do Senhor viria para matar todos os primogênitos. O sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas, e pechá Páscoa significa passar por cima. Todos nós sabemos disso. Por causa desse centro religioso, desse centro de fé, todas as pessoas vinham do povo de Israel para celebrar a Páscoa, para agradecer ao Senhor. Eles estavam no Império Romano, problemas políticos, então era a forma de adorar o Senhor, era a forma de se encontrar. Das próprias tribos, eram 12 tribos, parentes, e não somente tinham judeus, mas também outras pessoas de outras nacionalidades que estavam ali. Era um centro comercial muito grande. Então, quando a gente olha para os textos, e assim como lá em João também vai falar, no capítulo 12, Jesus vem da casa de Lázaro, que ficava ali em Betânia, e dentro dessa estrutura geográfica, ele vai chegar pelo Monte das Oliveiras, passa por Betfagé e vai descer o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica de frente para a entrada do Templo de Jerusalém, que é a Porta Dourada. Depois você clica lá na internet, você bota lá Porta Dourada, vai aparecer o muro que está lá até hoje e a Porta Dourada. Hoje essa porta está fechada, lacrada há muitos anos, por causa do Império Muçulmano. Ele tinha Salazino, se eu não me engano. Como a profecia dizia que o Messias viria por essa porta, que era a Porta do Oriente, ele então fechou aquela porta, ela foi lacrada. E para garantir ainda que esse Messias não viria, eles fizeram um cemitério na frente, que é um cemitério muçulmano. Por quê? Porque sabe que o sacerdote não pisaria no cemitério onde tem morte, porque ele ficaria imundo, dentro das leis sanitárias e cerimoniais. Essa porta dourada é chamada de dourada porque ela é para o nascer do sol. E em determinado momento, quando o sol ia nascendo e bate naquele muro em que os tijolos, as pedras, elas também são amareladas, dá um tom dourado. Então, Jesus vai entrar por ali. Quando Deus nos permitiu, Rosane e eu em Israel em 2018, nós ficamos ali no Monte das Oliveiras de frente. Nós fomos no cemitério, que nenhum problema para a gente é o cemitério, e vimos isso em loco ali, numa aula de arqueologia bíblica, numa aula de história bíblica que Deus nos permitiu viver, e foi muito importante para o meu ministério, para a minha carreira como professor e pregador também. Quando Jesus entra por ali, ele faz aquilo que os sacerdotes sempre faziam, porque nessa semana um cordeiro era pego, ia lá em Belém buscar. Jesus nasceu onde? Vamos ver. E ele traz pelos braços, ele entrava por ali, e durante esses dias o cordeiro ficava sendo observado pelos sacerdotes. Se ele mancava, se ele tinha alguma deficiência, alguma doença, porque o cordeiro tinha que ser imaculado, ele não podia ter nada que impedisse, porque a ideia do sacrifício era o sacrifício perfeito. Jesus, então, quando vem, ele dá uma ordem aos seus discípulos, e nós sabemos, vai em tal lugar, lá você vai encontrar uma jumenta e um jumentinho, você vai trazer. Então vem esse jumentinho. E por que um jumento? Porque nos tempos passados, naquela época, quando um rei estava numa guerra com outro exército, e ele quisesse paz, ele pegava um jumentinho, um jumento, montava no jumento e ia em direção a outro exército, a outro rei. Isso significava que ele estava indo em missão de paz. Por quê? Porque o jumentinho, ou jumento, ele era um animal doméstico.
ele era o animal do trabalho, ele era o animal da lida. Carregava peso, carregava alimento, ajudava a puxar carroça, ele ajudava a moer o trigo. Então ele não era um animal perigoso, ele não era um animal de guerra. Qual era o animal de guerra? O cavalo. Então, se Jesus entrasse em Jerusalém com um cavalo, ele estaria afrontando tanto o Império Romano como também o judaísmo. Entenderam? Se você for lá em Apocalipse capítulo 19, você vai perceber que Jesus, quando voltar, ele virá num cavalo branco. Então Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio para salvar, ele veio em paz. E quando ele voltar, que nós não sabemos quando, mas temos sentido em nosso coração que parece que está muito perto diante de tantas coisas, ele virá como juiz. E aí não vai ter mais molezinha para ninguém. Entenderam? Jesus então entra ali dessa forma. As pessoas que estavam ali eram pessoas que já vieram para essa festa e aquelas que vieram de Betânia com Jesus, por causa de tudo que aconteceu com Lázaro. E lembrando que muita gente ia na casa de Lázaro para poder vê-lo. Jesus ressuscitou Lázaro, todo mundo viu. E os fariseus, os religiosos, os hipócritas, os mentirosos, já queriam matar Lázaro, porque ele era o exemplo vivo de que Jesus tinha poder. Se a gente mata o milagre, a gente mata o milagreiro. Então é assim que funciona até hoje. Por que político, quando assume no lugar do outro, ele quer acabar com a obra que o outro estava fazendo? Para não deixar nenhuma memória nesse sentido. E quando na história das civilizações, quando um império dominava o outro, a primeira coisa que eles faziam era destruir a cidade e construir outra em cima. E isso acontece com Jerusalém. Então Jesus vai, essas pessoas vinham, elas já estavam preparadas para essas coisas, quando vieram, colocaram os ramos, colocaram as roupas e começaram a gritar o quê? Hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é um salmo. E a palavra Hosana é uma expressão hebraica que significa salve-nos agora, salve agora. Ou seja, tinha gente ali achando que seria aquele momento que Jesus ia dominar o mundo, ele ia fazer alguma coisa que ia destruir o Império Romano. Então elas gritavam isso, todos achavam que esse era o Messias político, o Messias militar. Só que Jesus não veio para isso. Então Jesus entra na cidade, alvoroça a cidade, e dali começam os desdobramentos que vão gerar a prisão de Jesus, a crucificação, crucificação de Jesus e todo o cenário. Então, irmãos, essa semana que estamos vivendo agora, tente se reportar a 2000 anos e ler os textos, como eu sempre falo para vocês, leia os textos dos evangelhos que falam sobre a entrada triunfal, sobre a morte, crucificação e ressurreição. E nós encontramos então todo esse movimento de vida, nós encontramos todo esse movimento de profecias sendo cumpridas. Nós continuamos a clamar, Hosana e Maranata. Hosana, salva-nos agora, no sentido de Maranata, volta Jesus, vem. Mas o Senhor nos salvou no nome dele, quando ele ressuscita. Então, no dia de hoje, quando nós lembramos desses momentos, a gente precisa colocar diante de Deus a nossa vida. A gente precisa fazer um inventário nesse momento. Eu sei que você faz isso todo dia, eu também faço, nas orações matinais, nas orações da madrugada, durante o dia. A gente confessa pecados, pede perdão, a gente chora. Mas essa semana é uma semana que marca a história da humanidade, porque o maior inimigo foi vencido, que é a morte. E nesta quarta-feira, eu convido você a experimentar um renovo do Senhor. Eu convido você a viver uma ressurreição de projetos da sua vida, de sentimentos do seu coração que de repente morreram, situações da sua casa, na sua família, desânimo, depressão, angústia. Tenho orado ao Senhor para que haja um renovo em nossa igreja, uma ressurreição de várias coisas na PIB de Cascadura, que é uma igreja que tem grandes desafios pela frente, mas estamos trabalhando para que ela cumpra o seu papel. Só Jesus Cristo salva é a nossa mensagem. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Não é isso? Não é verdade? Tem gente que se preocupa com coisas que não tem que se preocupar. Com qual é a cadeira que vai botar, quem botou a janela na igreja, qual a roupa que tem que se usar,
qual a música que tem que se tocar. Tem pessoas que gostam de coar mosquito e engolem camelos. Onde nós vemos isso em suas próprias vidas. Então fica essa palavra de exortação, de encorajamento para você, quando Jesus entra lá em Jerusalém, na cidade da paz. Depois desse evento, Jesus vai se reunir com os seus discípulos na quinta-feira, eles vão cear, lá em João capítulo 13, você vai ver aquele movimento gostoso. Depois Jesus vai para o Getsemane, vai orar com os discípulos e ali ele vai ser preso. E ele faz a grande oração de submissão na sua missão. Quando ele ora assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se não for possível, faça a sua vontade. Então Jesus sabia que o cálice amargo dele era a cruz, era a dor da cruz. Mas ele sabia que a vontade era do Pai. Talvez você esteja bebendo alguns cálices amargos na sua vida, na sua história, nesse tempo. Eu já bebi alguns na minha história, vou beber outros, não sei quantos. Uma coisa eu sei, que a vontade de Deus sempre é feita. E mesmo quando há cálices amargos nós bebemos, logo depois a gente experimenta o refrigério, o óleo ungido na frente dos nossos inimigos, né? Quando o salmista Davi fala no Salmo 23, Jesus é o nosso pastor, sempre será o nosso pastor, e ele deu a sua vida pelas ovelhas. Então, queridos irmãos e amigos, nessa noite ou nesse dia de quarta-feira, que você possa receber essa palavra no seu coração, palavra que é de Deus para você, é de Deus para mim, para todos nós, para a gente celebrar a vida, para a gente se preocupar com coisas importantes, para a gente se preocupar com aquilo que é prioridade na nossa vida. Então, diante do que Jesus fez, eu e você continuamos com essa missão de levar o amor de Cristo em todos os lugares. Essa missão é sua, essa missão é nossa. E lembrando que nós estamos na campanha de missões mundiais, Viva a Compaixão. Naquele dia, há 2000 anos atrás, quando Jesus montou aquele jumentinho, ele foi trilhando o caminho da compaixão para dizer para todas as pessoas o quanto ele nos ama. Amém? Se eu não encontrar com você nessa semana ainda, feliz Páscoa, feliz Peixá. Reúna a sua família, se você puder. Estaremos, se Deus permitir, no próximo domingo, 6h30 da manhã, no culto da ressurreição. Logo depois terá o café pascal. Ligue para a igreja, fala para a Catiene se você vai. Entre em contato com a Mirth, que é a responsável pelo café da manhã. E estaremos juntos, celebrando e agradecendo a Deus pela vida, pedindo perdão pelos nossos pecados, buscando melhorar, aperfeiçoar, porque essa é a vontade do nosso Deus. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias.